O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele suplicando: Senhor, o meu empregado está de cama lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu: Vou curá-lo. O oficial disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dize uma só palavra e meu empregado ficará curado. Pois eu também sou subordinado e tenho soldados debaixo de minhas ordens. E digo a um: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E digo ao meu escravo: faze isso, e ele faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa do reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os herdeiros do reino serão jogados para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao oficial: Vai e seja feito como tu creste. E naquela mesma hora o empregado ficou curado. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra dele deitada e com febre. Tocou-lhe a mão e a febre a deixou. Ela se levantou e pôs-se a servi-lo. Quando caiu a tarde, levaram a Jesus muitas pessoas possuídas pelo demônio. Ele expulsou os ímpios com sua palavra e curou todos os doentes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Ele tomou as nossas dores e carregou as nossas enfermidades. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nós ouvimos hoje o relato na primeira leitura do livro das Lamentações. Esse livro que é atribuído ao período do exílio da Babilônia, esse que nós vínhamos acompanhando nos últimos dias, que o povo de Israel, agora o Reino do Sul, é deportado para a Babilônia, sob o reinado de Nabucodonosor, e é um grande sofrimento para o povo. Hoje diz que os anciãos sentam por terra, lamentam, colocam cinza na cabeça, se vestem de sacos, que é o sinal da penitência, recordando os seus erros do passado. É a imagem da memória do povo de Israel, só que infelizmente uma memória tardia. A memória da ação salvífica de Deus deve ser uma memória contínua, porque fazendo memória da ação salvífica de Deus, essa memória nos impede de cair nos mesmos pecados, nos mesmos erros. O grande problema da humanidade sempre foi a sua amnésia histórica, como eu sempre faço questão de lembrar. O povo tinha esquecido do porquê tinham caído nas mãos dos egípcios. Depois esqueceu da promessa e da aliança que Deus fez quando os libertou do Egito e deu a terra. Agora voltaram a pecar novamente, voltaram a se distanciar do Senhor novamente, e por consequência de suas ações, e não castigo de Deus, a consequência de suas ações foi serem deportados para a Babilônia. E agora eles reconhecem. O bom de ver agora é isso, que por mais que tenham pecado, que tenham caído no exílio, há um reconhecimento. Senhor, nós pecamos. Até quando veremos? Até quando o Senhor se voltará as costas para nós? É a imagem do povo penitente agora, saudosos de Jerusalém, da sua terra, saudosos do templo, mas agora com o coração penitenciado. Essa imagem do povo que sofre, ela vai se perpetuando. Mas logo depois eles vão se esquecer novamente de que o Senhor os livra da mão da Babilônia e que o Senhor devolve a terra. Até que Jesus é aquele que vem firmar a verdadeira e eterna aliança, que é como nós dizemos no ato da consagração e da elevação do cálice, o cálice da nova e eterna aliança. O Jesus que hoje aparece no Evangelho, que cura o servo do centurião romano.
Perceba que quem vai pedir a cura a Jesus não é alguém de Israel, não é um religioso, não é um seguidor do Deus de Israel, é alguém servidor do inimigo. Diz, é um centurião romano. Centurião significa aquele que cuidava de uma centúria, um grupo de 100 soldados romanos, ele chefiava. Portanto, era alguém com certeza que servia o Império Romano. Porém, ele vai, ele escuta falar desse Jesus e ele vai. E quando Jesus diz que vai até a sua casa, ele diz aquilo que nós dizemos quando, antes da comunhão, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nós respondemos, Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. E ele diz, Senhor, eu não sou digno de que vá na minha morada, porque ele tem consciência do seu pecado, do seu erro, mas dizem uma palavra e o meu servo ficará curado. E Jesus diz, que tamanha fé percebe neste homem. A imagem, primeiro, desse milagre que acontece com o servo do centurião, é a imagem, sobretudo, do milagre dado a esse homem, não ao que estava doente, mas a esse homem que foi capaz de abrir os olhos e perceber em Jesus a ação maravilhosa de Deus. Ele percebia naquele homem que ele não sabia explicar algo que era diferente. E ele, ao aderir na fé, foi merecedor da graça divina. Por isso, a nossa necessidade de, na nossa humildade, apesar dos nossos pecados, apesar das nossas fragilidades, de recorrermos ao Senhor. De saber de que, por mais que sejamos indignos de que o Senhor venha até nós, Ele quer vir até nós. Ele quer nos acompanhar, quer nos abraçar, quer seguir a cada um de nós, ou quer que nós o sigamos fazendo de nós assim seus amigos, seus discípulos, realizando em nós o milagre. O segundo é da sogra de Pedro. Amanhã a igreja celebra, claro que é a devoção popular, dia 29, mas a igreja no Brasil sempre antecipa para o domingo mais próximo ao dia 29, o dia de São Pedro. Nós, pela nossa religiosidade popular, dizemos São Pedro, mas é São Pedro e São Paulo. É o martírio de Pedro e de Paulo que nós celebraremos amanhã. Hoje, percebemos na segunda parte do Evangelho a cura da sogra de Pedro. O detalhe que eu gostaria de destacar é, quando ele realiza a cura, ela levantou e começou a servir. Quando nós pedimos a graça de Deus e nós recebemos, qual é a nossa atitude? Quando nós estamos neste período de pandemia, eu imagino tanto de pessoas que estão fazendo promessas. Promessas para isso, promessa para aquilo outro lá. O que será que essas promessas que estamos fazendo vai modificar o nosso eu interior verdadeiramente? Será que após tudo isso nós estaremos de pé para servir ao Senhor? Ou nós vamos voltar a ser as pessoas de antigamente? As pessoas mesquinhas, invejosas, mentirosas, pessoas enraivadas, pessoas que odeiam, que caluniam, pessoas que não servem. Veja, ela levanta e serve. Nós nos levantaremos disso para servir ao Senhor ou para voltar a ser a pessoa de antigamente? Tem uma senhora que fica aqui em casa comigo esses dias, eu digo a ela, depois todo dia está participando da missa aqui na igreja, aqui com o padre. Quando voltar tudo isso ao normal, vai todo domingo para a missa, não é? Ou seja, quando nós voltarmos a tudo aquilo que nós desejamos que volte, seremos a mesma pessoa? Se for, de nada adiantou isso aqui. Não aprendemos nada, não é? Por isso, peçamos a graça de sermos como a sogra de Pedro, de receber a graça do Senhor e, ao receber esta graça, quando nos levantarmos de tudo isso, estarmos aptos para servir. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.